Na primeira vez que vi minha mãe se ajoelhar na frente do padre, não foi para rezar. Eu, com só 8 aninhos, escondida atrás da porta do quarto, assisti tudo com os olhos arregalados. Não entendia direito o que era aquilo, mas sentia no corpo que não era a coisa certa. Ela dizia, Amém. Ele dizia, você é escolhida. E a cada toque, a cada gemido abafado, minha cabeça doía como se Deus tivesse me abandonado ali mesmo, naquela casa. Agora, deixa-me apresentar, porque vocês merecem saber quem está abrindo o peito desse jeito. Meu nome é Iracema Nogueira de Paula. Tenho 79 anos e sou de Itapuranga, interior de Goiás. O que vou contar aqui para vocês, olha, não é história para criança ouvir dormindo, nem para adulto distraído passar o tempo. É coisa que marca, que dói, que fere só de lembrar. Mas é também verdade. E verdade tem que ser dita. Meu pai, seu Agenor, era o tipo de homem que todo mundo na cidade respeitava. Trabalhava feito burro de carga para dar tudo do bom e do melhor para mim e para minha mãe. Nunca faltou comida, roupa nova, presente no aniversário e no Natal. Eu era a menina mais mimada da rua. Mas mimada só de coisa, porque de atenção, meu pai mal tinha tempo de me olhar no olho. Ele passava o dia inteiro na lida. Era comerciante de grãos e vivia viajando para resolver coisa de fazenda, caminhão, nota fiscal. Chegava em casa à tarde, cansado, mas sorria para mim. Trazia doce de leite da estrada, comprava revista de colorir, me chamava de minha princesinha. E eu acreditava. Acreditava que era amada, protegida, segura. Só que segurança demais também cega, né? Minha mãe, Dona Lourdes, era bonita demais da conta. Cabelos sempre arrumados, vestido rodado, perfume caro. Era daquelas mulheres que não pareciam do mato. Todo mundo dizia que ela era santa. Vivia na igreja, organizando novena, cuidando das flores do altar, preparando festa de santo. E foi assim que ele entrou na nossa vida. Padre Antônio. Jovem, bonito, com aquele jeito de quem sabia convencer só com o olhar. Começou frequentando nossa casa por causa da igreja, mas depois passou a aparecer mesmo quando não tinha missa. Quando o pai não estava. Quando a cidade dormia. Ele vinha sempre com pretexto, trazer oração, fazer bênção, discutir ajuda social. Mas era mentira. Eu sabia. Porque ele só chegava quando meu pai viajava, e minha mãe botava a melhor roupa, o melhor batom, e me mandava brincar no quintal. Vai lá fora, Iracema. A mãe vai rezar com o padre. Rezar? Ah, claro. Rezavam sim. Mas não era de joelho no chão da sala, não. Era trancados no quarto dela. E eu, com o ouvido colado na parede, ouvia coisas que nem devia saber que existia. Barulhos que não eram de reza. Risos abafados. Palavras que não se dizia na frente de Deus. E o pior é que aquilo virou rotina. Toda semana, o padre estava lá. Toda semana, a mãe virava outra, mais vaidosa, mais sorridente, mais misteriosa. E eu, que era só uma criança, comecei a sentir um vazio. Uma confusão. Uma coisa ruim que não tinha nome. Teve uma vez que tentei contar pro pai. Só soltei, pai, o padre vem aqui quando o senhor não tá. Ele riu. Disse, claro, filha. Sua mãe ajuda a igreja. É mulher de fé. Fé. Ah, meu bem. Fé demais sem olho aberto é como deixar a porta escancarada pro lobo entrar e pegar seu cordeiro. Meu pai era cego de amor. Cego de confiança. Ele achava que mulher santa era mulher fiel. Que padre novo era servo de Deus. E eu, no meio deste teatro todo, fui aprendendo a engolir o que via. A calar. A esconder. Porque a cada vez que tentava falar, era como se meu grito não saísse. Mas meu corpo sabia. Sabia que tinha algo errado naquela casa. A mãe sumia comigo por horas na igreja. Dizia que era para eu aprender a ser como ela. Que o padre queria me ensinar sobre a fé. Mas eu sentia que aquilo ia virar outra coisa. Sabe aquele dia que devia ser só mais um domingo de sol? Roupa estendida no varal e cheiro de feijão queimando na panela? Pois então. Foi o dia em que o padre decidiu que já estava na hora de olhar para mim com outros olhos. E não era olho de quem abençoa. Não era de quem escolhe mercadoria na feira. Eu era nova. Nem peito direito tinha ainda. Mas parece que, para ele e para minha mãe, isso já era suficiente. Que bênção, né? Lembro direitinho.
Estava comendo uma manga no quintal, me lambuzando toda, como criança deve fazer. A mãe me chamou da varanda com aquele sorrisinho torto no canto da boca. Aquele que só aparecia quando o padre estava dentro de casa. E lá fui eu, toda feliz, achando que era para ganhar doce ou ouvir alguma historinha da Bíblia. Essas bobagens que adulto inventa para enganar criança. Padre Antônio quer conversar com você. Iracema. Vai lá. Seja educada. Ah, sim. Porque é super normal um homem barbado querer conversar sozinho com uma criança numa sala fechada, né? Que cristandade exemplar. Entrei e dei de cara com ele sentado no sofá, cruzando as pernas devagar, com aquele jeito manso que dava mais medo do que grito. Ele me olhou como quem observa uma vitrine. Está ficando moça, Iracema. Deus deve ter grandes planos para você. Se Deus tinha plano, era segredo, viu? Porque eu mesma não fazia ideia do que ele queria de mim ali. E minha mãe, encostada na parede, só observava, sorrindo, como quem apresenta o prato principal do jantar. Você tem vindo pouco à igreja, menina. Isso entristece o coração do Senhor. E claro que eu devia acreditar que o coração de Deus dependia da minha presença na missa. Justo minha, uma catarenta que ainda brincava de boneca escondida. Ela pode vir comigo nas terças agora, padre. Minha mãe disse com aquela voz doce que ela só usava quando queria agradar homem. Ajudar com os arranjos do altar. Aprender mais sobre obediência. Obediência? Ah, essa palavra virou uma coleira no meu pescoço. Disfarçada de virtude, mas puxada com força sempre que eu tentava respirar diferente. A partir daí, virou rotina. Terça era o dia da fé. Da fé deles. Porque eu só tinha era medo. De manhã, ela me botava um vestido claro, trançava meu cabelo e dizia: hoje você vai aprender o que é serva do Senhor. E me levava pela mão como quem leva um animalzinho novo para apresentar ao dono. Chegava lá, ele já esperava. Sempre sorrindo. Sempre com aquele olhar que me despia sem tirar nada. Nos primeiros dias, ele só puxava a conversa. Perguntava da escola, da minha boneca preferida, do que eu queria ser quando crescer. E eu dizia, sem nem saber porquê, quero ser professora. Ele ria. Não, minha filha. Mulher nasceu para servir. Servir a Deus. Servir aos homens de Deus. Olha que maravilha! Uma profissão nova no mercado, escrava espiritual. Minha mãe ficava por ali, fingindo arrumar flores, passando pano no altar. Mas eu sabia. Sabia que ela só estava me treinando. Treinando para aceitar. Para calar, para sorrir sem mostrar dente. E eu, toda engomadinha, sentada no banco da sacristia, ouvindo aquele homem dizer que Deus me amava, que Deus falava com ele, que Deus tinha mostrado meu rosto em sonho. Se fosse hoje, eu chamava isso de pesadelo. Teve um dia que ele pegou minha mão do nada, a mão ainda suada, nervosa, e ficou passando o dedo em cima, bem devagar. Suas mãos são delicadas. Você tem um domingo. Um dom. Isso mesmo. Eu, com 11 anos, cheia de casquinha de ferida no joelho, comendo terra escondida, e já com domingo dom de atrair lobo. E a mãe assistia. Sempre com aquele sorrisinho disfarçado de fé. Às vezes chegava de elogiar. Padre Antônio disse que você é uma menina iluminada, Iracema. Se comporta. Não estraga isso. Como é que estraga algo que a gente nem escolheu? Na quarta semana, ele pediu: Dona Lourdes, da próxima vez, pode deixar a Iracema comigo uns minutos a mais? Quero ensiná-la a rezar de verdade. Rezar de verdade? Essa foi boa. Porque até então, o que eu via era encenação. Ela concordou na hora. Como quem entrega pacote no correio. E assim começou o treinamento. Eles se sentavam ao meu lado. Me faziam repetir palavras. Me faziam fechar os olhos. Diziam para respirar fundo, que aquilo era ligação espiritual. E eu sentia um nó na garganta cada vez que ele se aproximava. Mas não chorava. Porque se chorasse, era pior. Porque mãe dizia que menina ingrata merecia castigo. Teve uma tarde que minha barriga doeu tanto de nervoso que cheguei em casa passando mal. E sabe o que minha mãe disse? É só ansiedade. O padre mexe com sua alma. Isso é normal. É o Espírito Santo trabalhando em você. Ah, claro. O Espírito Santo agora também causa enjoo. Isso sim é domingo. E meu pai seguia cego.
Chegava tarde, trazia presente. Um dia me deu uma bicicleta. Disse que era porque eu estava sendo uma boa menina. Eu sorri. Engoli o choro. Porque não tinha coragem de destruir o mundo dele. Só que o meu já estava todo em pedaços. Quando ele virou a chave na fechadura, eu ainda estava tentando entender o que significava rezar de verdade para aquele padre. Na minha cabeça de menina, oração era coisa de joelho no milho, terço nas mãos e salmo na boca. Mas naquela sala abafada da igreja, com as cortinas fechadas e a luz apagada, ele ensinava outra coisa. Uma coisa que não tinha nada a ver com Deus. Sabe aquele silêncio que machuca? Não era paz. Era preparação. Ele sempre começava com aquele tom de voz manso que me dava nojo. Hoje vamos nos aproximar ainda mais da presença divina. Presença divina? Se aquilo era presença, então o inferno deve ter ar-condicionado. Ele me mandava sentar no banquinho baixo. Colocava um pano grosso sobre os ombros dele, como se fosse uma capa sagrada. E dizia que aquilo criava um ambiente de proteção. Proteção de quê, criatura? Do que você mesmo estava prestes a fazer? Minha mãe? Claro. Não só sabia, como esperava do lado de fora, como se fosse uma mãe zelosa esperando a filha sair da catequese. E eu lá dentro, tremendo por dentro e por fora, sem entender porque aquilo me dava uma vontade absurda de sair correndo e nunca mais voltar. Mas correr para onde? Eu era criança. E criança boa obedece. Foi nesse dia que ele encostou de vez. Sem disfarce. Sem desculpa. Sem rosário na mão. Passou os dedos pelo meu cabelo com uma lentidão nojenta, dizendo que Deus cuidava das suas escolhidas com muito zelo. E que quando ele escolhia alguém, era para toda a vida. Que sorte a minha, né? Depois disse que eu estava crescendo linda, como Maria aos olhos de José. Aí, eu juro, me deu vontade de rir. Porque Maria, meu bem, era virgem. E se eu seguisse aquele caminho, virgem não era o que eu ia ser por muito tempo. Ele se aproximou e segurou meu rosto com as duas mãos. Deus quer que você aprenda a entregar. Só assim você será abençoada. Entregar? Como se eu fosse uma sacola de mercado. Um pacote especial com etiqueta de produto frágil. E minha mãe? Ah, minha mãe. Quando saí da sala com a roupa torta e o rosto quente, ela me olhou de cima a baixo e disse: Foi bom, né, filha? Você tá abençoada agora? Abençoada? Abençoada uma ova. Eu era enjoada. Com vontade de gritar. Mas o grito não saía. Ficava preso entre a garganta e o estômago. Eu mastigava o medo como se fosse pão velho. Naquela noite, sonhei que minha boneca preferida tinha sumido. Acordei com o coração disparado. E entendi, a boneca era eu. E não tinha sumido. Tinha sido levada pelas mãos da minha própria mãe. E não foi só uma vez, viu? Começou a virar rotina. As visitas ficaram mais longas. Os toques mais íntimos. Os recados mais perversos. Não conte, viu? Ele não entenderia. Isso é entre nós e Deus. Entre nós e Deus? Interessante. Deus virou cúmplice agora. Assinava embaixo com sangue invisível. Minha mãe reforçava em casa: não vai dizer nada pro seu pai. Ele é bom, mas é ignorante. Vai achar que estamos mentindo. Que foi você que provocou o padre. Provocar? Eu, novinha e uniforme escolar amarrotado? Que glamour irresistível eu devia ter, né? Mas se tem uma coisa que machuca mais do que ser violada, é ser silenciada por quem devia te proteger. Minha mãe não só fechava os olhos. Ela trancava a boca e jogava a chave fora. E quanto mais calada eu ficava, mais presente eu ganhava. Caderno novo. Sapato bonito. Até um rádio pequeno que eu nem podia usar, porque era barulho demais dentro de casa. Minha vida virou uma mistura de prêmio por obediência e castigo por existir. Um dia, ele quis me ensinar o amor do espírito. Palavras bonitas, né? Dava até para fazer poesia barata com isso. Mas o que ele fez foi pegar minha mão e colocar onde não devia, dizendo que eu precisava aprender a agradar os servos do Senhor. Agradar? Como se fosse meu dever fazer aquilo com um homem de batina. E o pior, ele dizia, com a cara mais lavada do mundo: isso agrada ao Senhor. Oh, Senhor, me perdoa, viu? Mas se te agrada, então me exclui da sua lista de filiação.
Depois que saí daquela sala, fui direto para casa sem dizer palavra. Minha mãe veio atrás, preocupada com a cara que eu fazia. Tá com dor, filha? Mas não era dor de barriga. Era outra. Mais funda. Mais silenciosa. E mais dura de explicar. Mas expliquei com a única coisa que eu tinha, meus olhos. Ela desviou. Fingiu que não entendeu. Virou as costas e foi fazer café. E eu comecei a odiar o cheiro do café desde então. Porque me lembrava dela. Da traição dela. Do abandono dela. Mas naquele dia, à noite, aconteceu uma coisa que acendeu uma faísca no meu peito. Papai chegou mais cedo. E me viu encolhida no canto da sala, tremendo, com o joelho esfolado e a alma ainda mais rasgada. Que foi, minha princesa? Eu quase respondi. Quase. Mas a mãe apareceu atrás e me olhou com aquele olhar que só mãe sabe dar. Aquele que ameaça com silêncio. E eu calei de novo. Mas papai não era burro. Não era cego. E naquele dia, ele percebeu. Porque antes de dormir, ele passou no meu quarto. Me cobriu devagar e disse: se um dia tiver algo errado, você me conta, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Foi aí que eu soube. Um dia, eu ia contar. E quando eu contasse, não ia sobrar cruz nem rosário que salvasse ninguém. Se chegou até aqui, deixa seu like, meu bem. Cada curtida é uma vela acesa para essa velha aqui, que carrega um luto que não tem corpo, mas tem nome. Sabe quando você é pequena e acha que o mundo cabe dentro do quarto? Do colo? Cheiro de pão quente na cozinha? Pois é, até o dia que a janela vira a única saída. E mesmo assim, você descobre que nem ela é sua. Foi numa quarta-feira que o inferno resolveu dar uma volta completa no quarteirão e parar de novo na minha casa. Meu pai tinha viajado para negociar uma safra. Minha mãe tinha botado o vestido azul com babado no decote. Aquele que ela só usava nos dias santos. E eu? Bom, eu já sabia. Terça tinha sido missa. Quarta era a visita. Quinta, o silêncio. Mas naquele dia, eu decidi que não ia. Simples assim. Como quem nega um prato de comida estragada. Não disse nada. Só fui pro quarto e fechei a porta. Fiquei lá, sentada na beirada da cama, com a barriga doendo de nervoso e a janela meio aberta, fingindo que ia chover. Minha mãe bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Depois entrou. Sempre sem pedir. Por quê? Mãe que trai também rouba. Entra onde não foi chamada e sai levando o que não é dela. Vai se trocar. O padre tá esperando. Não vou. Como não vai, menina? Ficou doida. Cansei. Quero ficar aqui. Ela sorriu. Aqueles sorrisos que não têm dente nem alma. Ah, quer ser ingrata agora? Depois de tudo que ele faz por você? Ele te protege, te prepara, te dá bênção. Bênção? É assim que chamam o nojo agora? Ela cruzou os braços, revirou os olhos. Disse que ia contar pro padre minha rebeldia. Que eu ia pagar caro por esse pecado. E olha, naquele momento, eu quis rir. Rir alto. Porque pecado, meu bem, era o que eles faziam de porta fechada e depois jogavam água benta por cima. Mas ela saiu. E eu corri. Peguei minha mochilinha de escola. Enchi com uma cueca velha do meu pai, porque era a única coisa que ainda me lembrava dele, uma banana passada e uma foto nossa tirada num passeio na roça. Abri a janela com o coração aos pulos. Metade de mim estava gelada. A outra queria voar. Era agora ou nunca. A casa tinha um murinho baixo. Eu conseguia pular. Era só uma questão de coragem e de não fazer barulho demais. Me equilibrei. Empurrei a janela mais para cima. E já ia passar a perna quando a mão dela me agarrou pelo braço. Forte. Como quem pega um bicho fujão. O que é isso, Iracema? Virou moleca agora? Quer fugir de casa? Vai apanhar. Vai apanhar como nunca apanhou. Seu pai não vai te reconhecer quando voltar. Ah, se ele soubesse o que eu já não reconhecia há muito tempo. Ela me puxou de volta pro quarto. Me jogou na cama com a força de quem tá carregando culpa e desconta em quem tá por perto. Depois trancou a janela. Trancou com chave e guardou no sutiã. Olha que segurança divina. Fiquei ali de castigo. Como se eu fosse a criminosa da história. Como se fosse eu a que usava batina e dizia que Deus mandava me tocar. Horas se passaram.
Escureceu. Eu nem comi. Ela me trouxe um copo de leite. Disse que era para acalmar a alma. Leite. Como se a alma fosse vaca. No dia seguinte, ela não me levou à igreja. Acho que teve medo de alguém ver a marca roxa no meu braço. Mas isso não significava alívio. Significava pausa. E pausa naquelas bandas era só para respirar fundo antes de mais pancada. Na escola, eu desenhava janelas. Janelas abertas. Janelas com passarinho. Janelas com sol. A professora perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim. Porque ali, entre lápis e papel, era o único lugar onde eu ainda podia fingir liberdade. Mas liberdade é uma ilusão bonita demais para durar. Porque no sábado, ela me acordou cedo. Penteou meu cabelo. Me botou o mesmo vestido claro de sempre. E disse que o padre tinha pedido. Que ele queria uma conversa mais séria. Que era a hora de eu aceitar meu lugar no mundo. Aceitar. Como quem assina contrato de aluguel em corpo próprio. Eu já estava tonta antes de sair de casa. Não era jejum. Era desespero mesmo. Mas fui. Fui porque o medo era maior que a raiva. E a raiva era maior que a vontade. Na sala da paróquia, ele me esperava com um sorriso de quem sabe que vai ganhar. Me mandou sentar. Pegou um terço e começou a enrolar nos dedos. Você tentou fugir. Deus me contou. Mentira. Quem contou foi a fofoqueira que me gerou. Você acha que o mundo lá fora vai te proteger, menina? O mundo é cruel. Aqui você é cuidada. Aqui você é especial. Especial. Palavra que devia ser proibida para adulto que mente. E aí, como se tivesse me lendo, ele abaixou a voz e disse: se você abrir a boca para o seu pai, se disser uma vírgula, sua mãe vai pagar. E você também. Porque Deus castiga a língua que trai. Trai? A língua que trai? Olha, se a língua que trai apodrece, minha mãe já devia estar muda há décadas. Saí de lá tropeçando nos próprios pés. Em casa, minha mãe esperava na cozinha. Tava fazendo doce de leite. O cheiro me enjoou. Disse que era para adoçar o dia. Que ia passar. Que era só fase. Que tudo aquilo era pro meu bem. Sabe o que eu pensei? Quem ama e diz é pro seu bem enquanto te enfia a faca, tá dizendo a verdade. É pro bem dele. Não pro seu. Mas naquele mesmo dia, eu fiz uma promessa. Sentei no quarto. Escrevi num papel de caderno, escondido atrás da estante. Quando o pai voltar, eu vou falar. Mesmo que doa. Mesmo que sangre. Mesmo que acabe com tudo. Porque às vezes, destruir é o único jeito de salvar. Nunca pensei que a notícia de uma casa nova pudesse doer tanto. Porque foi assim que começou a quarta-feira do fim do mundo. Com minha mãe sorrindo como quem ganhou na loteria e dizendo que o pai ia demorar mais um pouco. Que tinha fechado um negócio. Que Deus mandou ia render tanto que a gente até ia sair daquela casa apertada. Comprar um sobrado com varanda, quintal, coisa de gente chique. Mas chique naquela casa era só o pecado disfarçado de oração. Seu pai vai mudar nossa vida, Iracema. Vai ser bênção atrás de bênção. Ela gritava da cozinha, batendo colher na panela como se tivesse invocando milagre. E enquanto ela cantava louvores e preparava arroz doce para comemorar, eu sabia. Sabia que onde tem açúcar demais, o veneno escorre por baixo. Porque, claro, quarta-feira era dia dele. O enviado. O servo. O padre chegou como sempre. Batendo palminha no portão. Com aquele sorriso de quem já sabe que a porta vai abrir. E abriu mesmo. Minha mãe correu como se tivesse recebido o próprio Cristo. Beijou a mão dele. Fez até café. Eu fiquei parada. Estômago embrulhado. Fingindo que lia um livro. Fingimento é dom que criança aprende cedo quando não tem onde se esconder. Aí ele olhou para mim. Olhou daquele jeito que não devia existir. Disse: hoje precisamos batizar o quarto dela. A rebeldia está impregnada nas paredes. E minha mãe, a criatura mais obediente que Deus já perdeu, balançou a cabeça como vaca indo pro curral. É claro, padre. Faça o que for preciso. Ela precisa ser purificada. Purificada. Que palavra bonita para a tragédia anunciada. Subiram juntos. Eu atrás, com as pernas trêmulas e o peito gritando socorro que ninguém ouvia. Ele abriu a porta. Minha mãe segurou no trinco e disse com a voz mais doce do inferno:
Deus está vendo tudo, minha filha. Não resista à vontade dele. E fechou. Fechou por fora. Trancou feito prisão. Ele não perdeu tempo. Largou a batina no cabide como se fosse paletó de missa. E já veio para cima com aquela ladainha nojenta de sempre. Você precisa se livrar dos pecados do corpo. Deus falou comigo. Disse que sua alma está suja. Eu tentei sair de perto. Tira a mão. Empurrei. Bati. Usei cada pedacinho da força que meu corpinho magro de menina conseguiu juntar. Mas ele não parava. Segurava com mais força. Apertava. E ria. Deus me deu autoridade para isso. Se não for agora, você vai crescer promíscua. Desonrada. Perdida. Promíscua? Eu, mocinha e com as tranças mal feitas caindo do lado da cara? Agarrou meus braços. Me virou com brutalidade. E me jogou na cama. Fica quieta. Deixa Deus te limpar. Tentei gritar. Gritei com toda a alma. E por milagre ou desgraça, minha mãe entrou correndo. Achei que fosse me salvar. Que ia finalmente entender. Que ia tirar ele de cima de mim. Mas não. Não. Ele virou para ela e disse: ela está tomada pelo espírito carnal. Preciso concluir a limpeza, ou será uma prostituta no futuro. E a santa, minha mãe, aquela que cantava hinos enquanto fritava pastel, sabe o que fez? Veio do meu lado, me segurou com força, como se eu fosse bicho doente, e disse: fica quieta, filha. Vai passar. É por você. Deus está cuidando. Se ele estava ali, virou o rosto. Porque naquele momento, ele fez aquilo que nem bicho faria com outro bicho. Aquilo que nenhuma mulher quer ver acontecer com ela. Que nenhuma criança deveria sequer saber que existe. Não vou dizer como. Não tem palavra que preste para isso. Só sei que doeu. Que parecia que minha alma rasgava. E o sangue escorreu. Quente. Vermelho. Escorrendo pelas pernas como se meu corpo tivesse virado poço seco. Quando terminou, e olha que terminou sorrindo, ele se levantou. Ajeitou as calças. Passou a mão no cabelo. E beijou minha testa. Agora você está salva. Minha mãe me soltou como quem larga trapo sujo. Me olhou com pena. Mas não disse nada. Foi atrás dele. Saíram juntos. Desceram as escadas conversando como se tivessem ido à feira. Rindo. Ela ainda agradeceu. Obrigada, padre. Ninguém mais teria coragem de cuidar dela tão bem. Coragem. Olha o nome que deram para a crueldade. Fiquei ali, deitada, sangrando, suja, chorando sem fazer barulho, porque nem força para soluçar eu tinha mais. E o gosto do sangue misturava com o gosto de tudo que eu perdi. Se você chegou até aqui, meu bem, deixa seu like. Não porque essa história é bonita, mas porque ela é real e precisa ser ouvida. Cada curtida é um pedaço de justiça que o tempo ainda me deve. Depois daquele dia, eu morri. Morri e fiquei de pé, olhando para o mundo com um olhar que nem eu reconhecia. Era como se a menina tivesse sido enterrada viva. E o que sobrou no lugar dela foi outra coisa. Algo que queimava por dentro e sorria por fora só para assustar. Minha mãe tentava continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Cantava na cozinha. Varria o quintal. Cuidava das plantas. Como se o sangue que escorreu da filha tivesse sido só menstruação adiantada. Mas eu não deixei barato. Passei a quebrar copo de propósito. Derramar panela no fogão. Esconder os sapatos dela. Rasgar os vestidos que ela tanto gostava. Uma vez, ela achou a imagem de Nossa Senhora de cabeça para baixo debaixo do travesseiro. Não fui eu quem colocou, claro, mas deixei ela pensar que sim. Comecei a responder tudo com ironia. Ela mandava eu limpar a casa, e eu perguntava: quer que eu limpe com água ou com lágrima, mãe? Ela dizia: você virou um demônio, Iracema. E eu respondia: aprendi com quem, né? Aquilo mexia com ela. Eu via. Porque mulher que se esconde atrás de religião detesta ver o espelho sujo. Ela não aguentava minha cara de deboche. Um dia jogou a vassoura em mim. Outro me bateu com cinto. Me chamava de ingrata, endiabrada, vergonha da casa. Eu gritava de volta: eu te odeio. Quero que você morra.
Ela tremia, mas não recuava. Quem te deu a vida pode tirar. E eu ria. Ria com raiva, com nojo, com desprezo. Ria porque era a única arma que me sobrou. Mas um dia, ela cansou. Depois de um barraco feio, onde joguei a sopa no chão e disse que preferia comer terra do que aceitar comida das mãos dela, ela fez o que sempre fazia quando a fé fraquejava: chamou o santo de batina. Chegou no sábado. E eu já sabia que o cheiro de incenso era só desculpa para a desgraça. Entrou no meu quarto sem pedir, acompanhado dela. Os dois de branco, como se fossem purificar alguma coisa. Mas pureza ali só restava no papel higiênico. Ela fechou a porta. Trancou de novo. Sempre trancada. Sempre os três. E eu no meio. Disse que eu estava possuída. Que precisava ser corrigida. Que meu ódio estava adoecendo a casa. Ele, com aquele jeito manso e gelado, começou a oração. Mas oração que arranca grito não é reza. É outra coisa. Começaram a me empurrar. Dizer que eu precisava sentir dor para entender o perdão. Que era assim com Jesus, que apanhou para carregar os pecados do mundo. O padre pegou o terço. Passou devagar pelo meu braço. Depois desceu. E onde não devia, ele encostou. Disse que as contas santas purificavam a carne rebelde. Eu me debatia. Mandava parar. Gritava. Dizia que aquilo era errado. E ela segurava firme meus pulsos. Dizia que doía mais nela do que em mim. Mentira. Doía era só em mim. O terço virou instrumento de castigo. As contas apertavam. Entravam onde não cabiam. Meu corpo tremia. Chorava. Gritava. Esperneava. Mas ali, ninguém me escutava. Só Jesus. E ele, se escutou, ficou em silêncio. Depois foi a cinta. Depois a corda. Depois o que parecia um chicote improvisado com fio de ferro e pano. Foi assim que bateram em Cristo, ele dizia. E ele perdoou. Você também vai. Cada estalada ardia como brasa. A pele abria. O sangue voltava. Porque quando uma ferida não sara, ela sangra de novo com qualquer toque. Caí no chão. Sem força. Só soluço. E ele ajoelhou. Disse que Deus estava ali. Que eu estava sendo curada. A mãe chorava. Mas segurava. Fingindo piedade. Dizendo que era por amor. Que estava salvando minha alma. Depois, me deixaram lá. Trancada. Com o corpo latejando e a alma sem rumo. Nos dias seguintes, ninguém falava comigo. Só ela entrava de vez em quando com bandeja de comida e paninho molhado. Cuidava dos ferimentos como quem trata bicho doente. Não dizia nada. Só olhava com pena, com culpa, com medo de mim. Porque agora eu já não era mais filha. Era lembrança. Era castigo. Era espelho. E ela sabia. Sabia que um dia eu ia falar. Demorou. Mas chegou o dia que eu passei meses esperando. Com os dentes trincados e o coração feito tambor. Meu pai voltou. E voltou achando que ia ser recebido com café fresco e abraço apertado. Acordamos com o barulho do caminhão encostando na frente da casa. A mãe correu para a janela, ajeitando o cabelo, como se penteadeira consertasse consciência. Eu, do meu canto, só observei. Porque quem já foi crucificada pela própria família aprende a esperar o momento certo de falar. E aquele momento tinha cheiro de pólvora e gosto de justiça. Ele desceu sorrindo. Pele queimada do sol. Olhos cheios de esperança. Abraçou a mãe com força. Dizendo que o negócio tinha dado certo. Que agora a vida ia melhorar. Que Deus tinha abençoado tudo. Ah, Deus! Sempre ele, né? Aparecendo só quando é para bancar o milagre. Depois me olhou. E ali, meu bem, ali eu senti a garganta se fechar. Porque ele ainda me via como antes. Como a menininha que brincava de boneca e pedia bala na estrada. Não sabia que a boneca tinha virado espinho. Que a bala já tinha sido engolida. Veio me abraçar. Eu congelei. Fiquei dura como madeira molhada. E ele percebeu. Não falou nada. Mas os olhos dele já começaram a desconfiar. Passou o dia contando vantagem. Que ia comprar casa nova. Que a gente ia ter 3 quartos. Que ia me dar uma boneca nova. A mãe sorria fingindo. Falava em bênção.
Em começo de nova fase. Nova fase? Como se a anterior tivesse sido só um tropeço. À noite, sentamos para jantar. Eu comi calada. Mudei o garfo de mão várias vezes só para enganar o tempo. Até que ele perguntou: tá tudo bem por aqui? Você tá estranha, filha. A mãe apertou o copo. Eu senti. Vi os olhos dela gelando. Respirei fundo. Soltei o ar devagar. E disse: pai, você acredita em mim? Ele parou. Largou o talher. Olhou direto no meu rosto. Claro que acredito. Então eu falei. Não tudo. Não com palavras sujas. Mas com verdade suficiente para transformar aquele jantar em funeral. Disse que o padre entrava no meu quarto quando ele não estava. Que a mãe levava. Que deixava. Que trancavam a porta. Que me machucavam. Que diziam que Deus queria. Ele não entendeu de primeira. Piscava devagar, como quem tenta decifrar um idioma novo. A mãe tentou interromper. Começou a dizer que era mentira. Que eu estava confusa. Que estava possuída. Mas meu pai não era idiota. Levantou da mesa como quem sente o estômago revirar. Não falou nada. Foi até o quarto. Voltou com a chave da minha janela. Aquela que minha mãe guardava no sutiã como se fosse segredo santo. Me entregou. E disse: fala tudo. A mãe chorava. Dizia que ia destruir a família. Que eu era ingrata. Que estava inventando. Mas ele não olhava para ela. Olhava para mim. Só para mim. E eu, com a mão tremendo, comecei a contar o que consegui. Entre soluços. Sem detalhe demais, mas com dor suficiente para encher aquela sala de uma raiva que nunca mais ia sair. Ele não gritou. Não xingou. Não quebrou nada. Só vestiu a camisa. Pegou a chave do carro. Disse que ia sair. Que precisava respirar. Que precisava pensar. A mãe correu atrás. Chorava. Se ajoelhava. Pedia perdão. Dizia que foi por proteção. Que ela não sabia como impedir. Que o padre era autoridade divina. Ele só respondeu: você vai rezar mesmo. Mas agora é pro diabo que te escuta. Saiu batendo a porta. Ficamos só nós duas. Ela sentou no chão, fungando, murmurando que eu tinha destruído tudo. Eu fiquei de pé, com os olhos secos, porque lágrima nenhuma apagava o que já foi queimado. E naquela noite, dormi com a janela aberta pela primeira vez em muito tempo. Acordei com o barulho de vassoura batendo no chão. A mãe nervosa andava de um lado pro outro, limpando o que já estava limpo. Como se a sujeira estivesse no azulejo e não na alma. O pai, sentado na cadeira da sala desde cedo. Quieto. Sem camisa. Olhar fixo. Cigarro aceso. E ele nem fumava. Mas quem tem o coração estourado precisa de fumaça para esconder os cacos. Eu, por minha vez, só observava de canto. Comendo pão seco e esperando o circo pegar fogo. Porque naquele dia, o padre vinha. Sim, tiveram a cara de pau de não cancelar a visita. A mãe ainda dizia que ia resolver tudo com fé. Que o padre ia explicar. Que meu pai ia entender. Entender? Como se o que fizeram comigo tivesse justificativa num versículo escondido da Bíblia. O relógio bateu 10 da manhã. E o portão gemeu. Lá vinha ele. O santo. Com sua batina limpa. Sorriso de missa. E a Bíblia debaixo do braço como escudo contra a vergonha. Entrou como se nada. Como se a casa ainda fosse dele. Como se o dono não tivesse voltado. Deu bom dia à voz mansa de sempre. Olhou para mim. Tentou disfarçar o susto de me ver ali, viva e inteira. Porque para ele, eu devia ter desaparecido na culpa. Na vergonha. No silêncio. Mas o pai levantou. Lento. Com a calma de quem carrega tempestade por dentro. Estendeu a mão. Bom dia, padre. A gente precisa conversar. A mãe já estava pálida. Suando. Olhava de um pro outro como quem assiste briga de faca sem saber de que lado ficar. E eu? Eu cruzei os braços. Que é o que a gente faz quando já cansou de apanhar e agora só assiste. O padre, meio sem jeito, sorriu. Claro, claro. Sempre que precisarem, estou à disposição. A fé resolve tudo. Meu pai deu risada. Daquelas secas que não têm humor.
Só veneno. Resolve mesmo? Então vamos resolver agora. Fechou a porta. Trancou por dentro. O barulho da chave virou o novo sino da missa. Minha filha contou umas coisas. O padre se ajeitou na cadeira. Tentou aquela ladainha de sempre. Que criança inventa. Que adolescência é fase confusa. Que o demônio age onde tem fraqueza. Só que dessa vez, o diabo vestia camisa social e trazia nome de Clóvis Nogueira. Meu pai não deixou ele terminar. Você entrou no quarto da minha filha? Veja bem, estávamos tentando guiar, era espiritual. A voz do meu pai mudou. Ficou grave. Um trovão disfarçado de homem. Responde. O padre tentou se levantar. Foi quando meu pai o empurrou de volta na cadeira com um tapa no peito que fez o som do mundo parar por uns segundos. A mãe gritou. Tentou o impedir. Levou um empurrão que nem foi forte, mas bastou para ela calar. Você tocou na minha filha? Diga com sua boca. Diga na frente dela. O padre, agora suando feito porco em véspera de ceia, gaguejava. Foi um momento de fraqueza. Eu achei que era vontade divina. Vontade divina? Aí meu pai deu o primeiro soco. Segundo. Direto no meio da cara dele. O sangue saiu. O terço caiu da mão. A Bíblia voou pro canto. A fé foi embora pela janela. Foram vários. Um atrás do outro. Sem piedade. Cada golpe era um porquê. Um como teve coragem. Ela era só uma menina, seu desgraçado. A mãe chorava. Implorava. Mas meu pai não ouvia mais. E eu assistia. Não por prazer, mas por necessidade. Porque todo mundo precisa ver a justiça acontecer uma vez na vida. Quando ele parou, o padre estava no chão, gemendo, rosto inchado, camisa rasgada. E então, o pai disse, você vai sair daqui agora. E se eu tiver perto dela de novo, nem Deus vai te achar. Abriu a porta. Mandou sair. O padre foi tropeçando, sangrando, humilhado. E aí, ele olhou para minha mãe. Você sabia. Você deixou. Você ajudou. Ela não respondeu. Não tinha mais discurso. Você não é mais minha mulher. E não é mais mãe da minha filha. Pega suas coisas. Sai da minha casa. Ela caiu de joelhos. Pediu perdão. Disse que estava cega. Que foi manipulada. Que achava que estava fazendo certo. Mas pai que vê a filha destruída não quer desculpa. Quer distância. Ela saiu com uma mala só. Nem olhou para mim. Nem merecia. E naquele dia, minha casa ficou em silêncio. Mas foi o silêncio bom. Aquele que vem depois do furacão, quando a poeira baixa e a gente vê o céu de novo. Depois que a mãe saiu, carregando uma mala e metade da dignidade, a outra ficou espalhada pelo chão da sala, a casa entrou num silêncio tão estranho que até o relógio parecia pisar leve. Pela primeira vez, ninguém me mandava baixar a voz, botar o vestido certo ou rezar com postura. Era liberdade, diziam. Mas liberdade, meu bem, não vem com manual. Meu pai virou um guardião silencioso, desses que passam café com o olhar perdido e fingem que o cheiro da cozinha cobre os buracos da memória. Tentava sorrir, mas cada sorriso era um curativo mal colocado. Ele queria me dar o mundo, comprou cama nova, pintou o quarto, me levou na feira para escolher fruta. E eu agradecia com a boca, porque o resto do corpo ainda não sabia como receber carinho sem desconfiança. Às vezes, acordava no meio da noite achando que a porta ia se trancar de novo. Outras, escondia a roupa de domingo, porque ver batina agora me dava enjoo. E quando ouvia a rádio falando de fé, abaixava o volume. Deus ali tinha virado só palavra. E uma palavra que doía. Meu pai notou. Tentou conversar. Fez perguntas devagar, como quem pisa em campo minado. Asterisco tá conseguindo dormir melhor? Asterisco quer que a gente vá falar com alguém? Asterisco tem alguma coisa que eu possa fazer? Mas não tinha. Porque ninguém conserta os cacos de uma infância quebrada com cola de farmácia. Então, comecei a provocar. Ele também não. Porque eu quisesse machucar, mas porque era o único jeito de ver se ele ficava. Se, mesmo vendo o estrago, ele ia continuar ali. Fingia estar doente. Inventava febre. Respondia torto. Um dia, escondi a chave da porta da frente só para ver o que ele fazia.
E ele suspirava. Não gritava. Só passava a mão no rosto e dizia: asterisco, tudo bem, filha. A gente aprende junto. Aí doía mais. Porque agora, pela primeira vez, eu via o que era amor de verdade. E era diferente de tudo que me enfiaram goela abaixo disfarçado de fé. Mas se reconstruir fosse fácil, o mundo estava cheio de catedral erguida em cima de escombro. Teve uma vez que a diretora da escola chamou meu pai. Disse que eu estava agressiva, fechada, hostil com as outras meninas. Meu pai ouviu tudo calado. Depois, no caminho de volta, parou o carro no acostamento e chorou. Não gritou comigo, não cobrou. Só chorou, porque entendeu que o estrago era mais fundo do que podia alcançar. E eu pedi desculpa. Mas era tarde. A confiança virou coisa que andava devagar, um passarinho manco tentando cruzar tempestade. Em casa, passava horas mexendo em caderno velho. Escrevia cartas para ninguém. Desenhava cadeados. Às vezes, fazia mapas de fuga. Porque o medo não some com a presença de um protetor. Ele só muda de canto. Meu pai começou a estudar sobre trauma. Comprou o livro. Procurou ajuda. Até mandou fazer terapia comigo. E eu fui. De cara feia, claro. Porque criança desconfiada não entrega palavra fácil. A terapeuta era uma mulher miúda, de voz baixa e cabelo preso. Me deixava desenhar durante a sessão. Nunca forçava. Um dia, perguntei: asterisco, você também acha que Deus vê tudo? Ela respondeu: asterisco, acho que Deus vê. Mas quem salva mesmo são as pessoas que ficam quando tudo desmorona. Foi a primeira vez que chorei na frente de alguém sem sentir vergonha. Depois disso, comecei a melhorar. Pouco. Como quem aprende a andar de novo com o sapato machucando. Meu pai me ensinou a cozinhar, a dirigir trator, a fazer conta. E cada coisinha era como enfiar estaca no chão e dizer: aqui eu fico. Aqui não entra mais ninguém sem minha permissão. Os domingos viraram nossos. Nada de igreja. Só nós dois e o cheiro de pão na chapa. Ele aprendeu a rir de novo. E eu aprendi que carinho de verdade não cobra nem culpa nem cala. Mas todo mundo tem recaída. Teve uma noite que sonhei com a mãe. Ela me segurava de novo. O padre sorria. A cama se fechava em volta. Acordei gritando, tremendo, molhada de suor. Meu pai correu. Me abraçou. Disse: asterisco, foi só sonho, filha. E eu respondi, quase sussurrando: asterisco, mas foi real demais. Porque trauma, meu bem, é isso. Um fantasma que se deita contigo e só some quando a gente aprende a olhar para ele e dizer: você não manda mais aqui. O portão rangia igual meu estômago depois de comer comida fria. Eram quase 10 da manhã quando ouvi a campainha. Achei que fosse o moço da água ou aquela vizinha fofoqueira que vendia empadão com gosto de papelão. Mas quando olhei pela janela, o mundo travou. Lá estava ela, com a cara lavada, vestido estampado daqueles de feira, sapato surrado, e um sorrisinho que mais parecia máscara mal colada no rosto. A mão tremia levemente no portão, como se batesse em porta santa. Santa? Aquela mulher só trazia maldição no rastro. Meu pai viu primeiro. Veio da varanda com a sobrancelha franzida e aquele jeito de quem cheira encrenca no ar. Quando reconheceu a figura, não disse nada. Só cruzou os braços e esperou. Ela abriu a boca como se fosse dar a bênção. Asterisco Clóvis. Iracema, posso entrar? Meu pai deu um passo. Asterisco, fala daí mesmo. Essa casa não é mais tua capela. Ela engoliu seco. Parecia espernear por dentro. Olhou para mim com aqueles olhos de santa arrependida. Pena que era tarde demais para arrependimento. E cedo demais para perdão. Asterisco, filha, eu vim conversar. Precisava ver você. Pedir uma chance de explicar. Meu pai se virou para mim. Asterisco, você quer ouvir? É com você. Respirei fundo. Não porque queria, mas porque precisava encarar. Gente assim só some de vez quando a gente acende a luz na cara dela. Mandamos ela sentar num banquinho no quintal. A cadeira boa era para quem tinha moral. Asterisco, pode falar. Soltei, fria, sem assento. Ela ajeitou o vestido nas coxas. Cruzou as mãos. Respirou fundo como quem vai ler salmo. Asterisco, filha,
tudo o que aconteceu, eu não tinha ideia da gravidade. Quase soltei uma gargalhada. Gravidade? Ela achava que eu estava contando queda de árvore. Asterisco, eu estava cega. O padre, ele me envolveu. Dizia que era missão de Deus. Que você precisava de disciplina. Que seu pai não dava atenção e que cabia a nós cuidar de você. Meu pai fechou a mão numa bola. E só não socou o vento porque tinha prometido se controlar. Asterisco, vocês dois entravam no meu quarto. Trancavam a porta. Me usavam como desculpa para esse seu adultério disfarçado de fé. Ela empalideceu. O sorrisinho desfez como maquiagem na chuva. Asterisco, você não só entregou minha inocência pro diabo vestido de santo, como também traiu o único homem que te amava de verdade. Ela tentou se defender. Asterisco, era confuso. Eu achava que ele era enviado. Que a missão? Levantei a mão. Asterisco, missão? Missão é sustentar filho. É proteger. Você queria era pretexto para abrir as pernas para um homem de batina, enquanto seu marido viajava para garantir comida em cima da mesa. A mesa que você usava de altar para suas mentiras. O silêncio foi como estalo de chicote. Meu pai estava quieto, mas o peito dele subia e descia com a força de quem segurava o mundo nas costas. Ela chorava. Porque lágrima é o último recurso de quem já não tem desculpa. Asterisco, eu me arrependo, filha. Eu juro que sim. Não durmo mais. Não como direito. Fui jogada para fora da igreja, da cidade. Tô sozinha, Iracema. Pisquei devagar. Asterisco, e por que acha que merece voltar? Porque agora não tem mais onde deitar a cabeça e quer cama de volta? Porque o padre sumiu e você ficou sem abrigo? Ela choramingou mais um pouco. Olhou pro meu pai. Asterisco, Clóvis, você sabe, no começo, a gente só se aproximava pela fé. Ele soltou uma risada amarga. Asterisco, você sempre foi boa de fazer parecer santo o que era só safadeza. Ela tremeu. Asterisco, eu só quero que minha filha me perdoe. Então, eu levantei. Caminhei até ela. Olhei nos olhos. Vi o desespero. Vi a culpa. Vi o pavor. Asterisco, você quer perdão, mãe? Eu também queria. Quando gritei para você parar. Quando pedi para você abrir a porta. Quando chorei com sangue escorrendo pela perna e você só me olhou como se fosse minha culpa. Ela levou a mão à boca. Asterisco, perdão não é presente. É conquista. E você não tem crédito comigo. Meu pai a olhou, frio. Vazio. Asterisco, vai embora. Antes que eu mude de ideia e resolva fazer justiça com as próprias mãos. Ela se levantou devagar. As pernas bambas. Os olhos pedindo clemência. Não teve. Saiu sem bênção. Sem abraço. Sem segunda chance. E eu, pela primeira vez, senti leveza. Como se tivesse enterrado um corpo que há muito tempo fedia na sala da alma. Meses se passaram. A poeira assentou. O cheiro de incenso que antes me dava náusea virou só lembrança ruim de igreja. A casa seguia em silêncio, mas agora era um silêncio confortável, aquele tipo que parece coberta em dia frio. Meu pai, cada vez mais presente, parecia outro homem. Não aquele de antes, que saía cedo e voltava tarde com cheiro de estrada e saudade no bolso. Agora era ele quem fazia café, quem lia jornal em voz alta, quem perguntava sobre o dia como se isso fosse salvar o mundo. E talvez salvasse mesmo. Como foi seu dia? Pode ser a ponte entre um abismo e a sanidade. Eu seguia tentando ser gente. Olhava para o espelho sem querer quebrar. Andava na rua sem achar que todos sabiam. Aprendia a existir de novo. Mas sorrir? Sorrir ainda era demais. Até que um dia, estávamos na feira. Sol quente. Chão de barro. Grito de vendedor oferecendo abacaxi como se fosse diamante. Meu pai, claro, negociando banana como se fosse trato de fazenda. Foi quando passou uma mulher vendendo sabão caseiro e gritou: asterisco leva, moço. Esse aqui limpa até pecado de sogra. E ele, sem pensar, respondeu: asterisco então me dá 3. Que pecado de ex-mulher deve precisar de estoque? Não sei o que foi. O jeito que ele falou. A cara da vendedora. O silêncio constrangido do povo ao redor. Só sei que eu ri primeiro. Foi um risinho, aqueles curtos, quase torcidos. Depois, um pouco mais alto. Quando me dei conta, tava gargalhando.
gargalhando de verdade, com a barriga doendo e tudo. As pessoas olharam. Algumas sorriram. Outras estranharam. Mas eu ri como quem tira a rolha de um champanhe guardado desde a infância. Meu pai me olhou, assustado, emocionado, com os olhos marejados. Asterisco tá viva mesmo, hein? Foi nesse momento que percebi, rir não me fazia menos séria. Só me tornava mais livre. A partir daí, comecei a colecionar pequenas alegrias. Besteiras, tolices, sim, mas essenciais. Gargalhei vendo uma galinha correndo atrás do cachorro. Dei risada ao lembrar da professora de ciências tentando explicar puberdade para uma sala cheia de adolescentes com espinha e vergonha. Até os filmes idiotas daqueles que só passam de madrugada, com dublagem mal feita, me arrancavam risada. Porque quando o peito abre espaço para alegria, até o ridículo vira alívio. Mas rir depois de tanto também assusta. Dá culpa. Parece traição à própria dor. A gente pensa, será que tô esquecendo? Será que tô me permitindo demais? Só que aí entendi, não é esquecer, é sobreviver. Rir é tirar a máscara do trauma e mostrar que ele não venceu, que a dor não matou tudo, que sobrou alguma coisa viva, mesmo que seja só a capacidade de achar graça de um pastel caindo no chão. Teve uma vez que me peguei dançando sozinha no quarto. Música alta, cabelo solto. E por uns minutos, fui só menina. Daquelas que sonham com nada e tudo ao mesmo tempo. Claro, o passado ainda batia a porta de vez em quando. Mas agora, quando ele aparecia, eu abria a janela, mostrava a língua e voltava a dançar. Aos poucos, até amizades antigas começaram a voltar. A primeira que tinha se afastado. O vizinho que não sabia o que dizer. Foram se aproximando devagar. E eu deixei. Com desconfiança, claro. Mas deixei. Porque ser forte não é levantar muralha. É saber quando abaixar a guarda. Meu pai, sempre observando, comentou um dia: asterisco, você tá diferente. Respondi: asterisco, só lembrei que mereço respirar sem pedir desculpa. Ele sorriu. Aquele sorriso bobo de pai que não sabe expressar orgulho. Então só assentiu com a cabeça e mudou de assunto. E assim seguiu. Dias bons. Outros nem tanto. Mas no geral, fui voltando a mim. Não a mesma, aquela morreu. Mas a nova? Essa aqui era mais esperta, mais ácida e muito mais difícil de calar. Até escrevi uma lista de coisas que me faziam rir. 1. Gente que tenta explicar Bíblia como se tivesse escrito do prefácio. 2. Vendedor que chama milho de ouro da roça. 3. Casal brigando na fila do mercado por causa do preço do tomate. 4. Criança dizendo que vai ser padre rockstar. 5. Ex-vizinha fofoqueira agora vendendo curso de cura emocional. Tudo isso junto virou minha terapia barata. Porque rir, no fim das contas, era o que restava para não explodir. Tava tudo caminhando, sabe? Eu já conseguia rir sem culpa. Dormir sem pular da cama toda vez que o vento batia na janela. E até responder bom dia, sem travar o rosto. Meu pai andava mais leve também. Mais solto. Até plantou tomate no quintal e jurava que ia começar a vender na feira só para ensinar a cidade o que é fruto de raiz limpa. Só que a paz, ela nunca vem sozinha. Sempre traz um teste junto. Numa manhã de terça como qualquer outra, ele me chamou na varanda. A mão dele tremia leve, igual quando ia contar coisa séria. A cara de quem tenta parecer animado, mas o olho entrega tudo. Asterisco, filha, eu preciso fazer uma viagem. Pronto. Bastou isso para minha garganta fechar. O estômago virou concreto. E o corpo todo congelou. Como se tivesse ouvido aquele nome que a gente não fala mais. Asterisco é trabalho, minha flor. Coisa rápida. 2, 3 dias. Me deu um nó na barriga que parecia corda de forca. Tentei sorrir, mas só saiu um murmúrio. Asterisco, e eu fico onde? Ele hesitou. Asterisco, pensei em te deixar na casa da avó. Igual antes. E foi aí que desabei. Chorei. Chorei como se o mundo tivesse acabado ali. Um choro de dentro, rasgado, molhado, desesperado. Agarrei o braço dele como quem segura a boia em mar revolto. Asterisco, não me deixa, pai. Por favor, não me deixa. Ele tentava me acalmar. Passava a mão no meu cabelo. Beijava minha testa.
Asterisco filha, nada mais vai acontecer contigo. Eu prometo. Aquilo passou. Mas eu tremia. Implorava. Apertava ele como se meus dedos pudessem segurar a ausência. Asterisco não vai embora. Não de novo. Eu não sei ficar sem você. Não confio em ninguém. O olhar dele se encheu d'água. Tentava explicar que precisava ir. Que era para garantir comida, pagar conta, manter tudo em ordem. Asterisco pai, leva eu. Me leva contigo. Eu não quero ficar aqui. E foi ali, naquele abraço tremido, que ele entendeu. Que não era só saudade. Era trauma. Era medo de ser largada de novo para bicho faminto vir rasgar minha alma. Sem dizer palavra, ele assentiu com a cabeça. Me apertou forte. E disse, asterisco tá bom, minha filha. Então você vai comigo. A partir de hoje, você vai comigo para onde eu for. E foi assim que eu virei companheira de estrada. Do dia para a noite, a escola virou o banco do carona. Os cadernos moravam numa mochila sempre pronta. E meu pai me ensinava geografia desenhando o mapa com o dedo no volante. A gente dormia em pensão. Comia em restaurante de beira de estrada. E ria com o caminhoneiro falando besteira. Eu ouvia a história de tudo quanto era tipo de gente. E foi ali que entendi. O mundo é feio, mas tem canto que ainda floresce. Ele me levava para ver o mar. O mato. A cidade grande. Eu, com os olhos arregalados, absorvia cada pedaço. Cada rota. Cada curva que ele fazia para garantir que eu nunca mais ficasse sozinha. Só muitos anos depois, já mais moça, com mais chão nos pés e coragem no peito, que eu disse, asterisco pai, pode ir dessa vez. Eu fico na casa da avó. Já sei a diferença entre solidão e abandono. Ele chorou de novo. De alívio. De orgulho. De saber que agora eu sabia me proteger. Hoje, olho para trás e entendo. A vingança verdadeira não foi grito, nem tapa, nem cadeia. Foi o amor dele me colando, peça por peça, até eu voltar a ser uma mulher inteira. E se alguém me perguntar o que virou da minha mãe ou do padre, eu digo, asterisco sumiram. E Deus sabe muito bem o que fazer com quem usa o nome dele para destruir. Mas se perguntarem de mim, eu sorrio. Meu nome é Iracema de Moura. De Formosa, Goiás. Sobrevivi ao inferno com a fé nas mãos erradas, mas renasci com o abraço certo. E hoje, não sou lembrança da dor. Sou testemunho da superação. Hoje eu tenho 78 anos nas costas e mais memória que qualquer arquivo dessa cidade. Meu nome continua sendo Iracema de Moura. E continuo morando em Formosa, Goiás. A diferença é que agora, ninguém mais ousa me chamar de coitada, de doida, de exagerada. Agora me chamam de Dona Iracema. Com respeito. Com 2 passos para trás. E a boca cheia de cuidado. Depois que tudo passou, ou melhor, depois que eu passei por cima de tudo, a vida não virou conto de fadas. Não. Porque eu não nasci princesa. Nasci sobrevivente. E quem sobrevive não sonha com castelo. Sonha com sossego. Com paz na alma. E com um travesseiro que não cheire a medo. Meu pai. Ah, meu pai. Aquele homem foi meu milagre pessoal. Quando ele se foi, já com idade e desgaste do mundo nas costas, eu fiquei sozinha pela primeira vez sem medo. Porque ele tinha me deixado pronta. Me fez forte. Me fez dona de mim. Ele partiu num fim de tarde. Deitado no sofá. Com a TV ligada baixinho. E meu nome na boca. Morreu em paz. E eu chorei. Mas não foi só tristeza. Foi gratidão. Por ter tido ele como abrigo quando o mundo virou um quarto trancado. Depois que ele partiu, não casei. Não quis. Homem nenhum ia entender metade do que eu era. E francamente, eu não tinha paciência para ensinar macho a respeitar mulher. Preferi minha liberdade. Meu silêncio. Meus gatos. Minha horta. E meus livros. Vez ou outra aparecia um interessado. Viúvo. Aposentado. Até pastor reformado. Mas eu mandava logo um, asterisco tô bem sozinha, meu senhor. E não preciso de reza para dormir em paz. Trabalhei muito. Costurei para fora. Vendi pastel. Dei aula de reforço. Nunca tive luxo, mas nunca faltou feijão na panela. E mais importante, nunca mais fui tocada sem querer. Nunca mais fui calada no grito. Minha voz virou minha maior arma.
Usei ela para falar, para ensinar, para lembrar. Porque, minha filha, esquecer é coisa de gente que pode. E eu não podia. Minha história não era só minha. Era de tantas outras que vieram depois. Para cada menina que cruzava comigo com aquele olhar de vergonha escondida, eu contava um pedacinho da minha dor. Não para chocar, mas para libertar. Me chamaram para falar em escola. Em roda de mulheres. Até na igreja tentaram me chamar, acredita? A mesma igreja que fingiu não ver quando eu implorava por socorro. Recusei, claro. Quando o teto cair e o altar for reconstruído por gente decente, talvez eu apareça, eu disse. O padre novo ficou branco. Eu ri. Teve uma vez que recebi carta da filha da minha antiga vizinha. Menina de 15 anos escreveu: Dona Iracema, escutei sua história e vi minha vida dentro dela. Pela primeira vez entendi que não era culpa minha. Guarde essa carta até hoje. Dobradinha no meio da Bíblia que meu pai deixou. Porque é isso que minha fé virou, gente sendo salva com verdade, não com medo. Minha mãe sumiu depois daquele dia no portão. Ninguém mais viu. Uns dizem que foi para Minas. Outros que virou empregada numa casa de retiro. E sinceramente, que vá com Deus. Ou com o diabo. Desde que fique longe. O padre, por outro lado, ainda me aparece em pesadelo de vez em quando. Mas nesses sonhos, agora é ele quem corre. Eu só assisto de braço cruzado. Porque quem aprendeu a falar não teme mais eco. Minha casa hoje é simples, mas acolhedora. Horta no fundo. Varanda com cadeira de balanço. E uma neta postiça que vem me visitar todo sábado, filha da vizinha, me chama de vó e acha que sou imortal. Dei risada outro dia quando ela perguntou: Vó Iracema, você tem medo de morrer? Respondi: minha filha, depois do que eu vivi, a morte vai ter que pedir licença para entrar. E é verdade. Não tenho medo de partir. Tenho medo é de partir sem ter contado tudo. Por isso falo, conto, repito, em roda de conversa, em fila de banco, no WhatsApp da igreja, se deixarem. Porque o que fizeram comigo não foi tragédia. Foi crime. E o silêncio só ajuda o criminoso. Hoje eu sou livre. Não porque me deram liberdade, mas porque tomei ela para mim. À força. Com voz. Com lágrima. E com coragem. E se você chegou até aqui lendo minha história, deixa seu like, meu bem. Não por pena, mas por honra. Porque essa velha aqui não caiu. Foi derrubada. Mas levantou. E cada curtida é uma pá de cal no passado que tentaram me enfiar goela abaixo. E se um dia me encontrar na rua com meu chapéu de palha, minha sacola de feira e o rosto curtido de sol, vem conversar. Não precisa ter vergonha. Pode contar sua história também. Porque toda Iracema que fala salva mais uma que ainda tá calada. E eu tô aqui. Velha, sim. Mas com fogo nos olhos e a língua pronta. Porque quem sobrevive não morre nunca.